Boa tarde, meu nome é Joana, eu tenho 26 anos e faço a segunda licenciatura em História na Uninter no Polo de Pouso Alegre, Minas Gerais. Hoje, nós vamos falar sobre a inflação no Rio de Janeiro vivendo os anos 80. Quais são os objetivos deste podcast? É explorar e entender como a alta inflação dos anos 80 foi vivenciada pelos moradores do Rio de Janeiro, através de entrevistas, relatos e análises, buscando oferecer uma perspectiva histórica e pessoal sobre o impacto econômico, social e cultural desse período turbulento na cidade do Rio de Janeiro. Com a gente aqui, vamos entrevistar o senhor Dinair Antônio, que tem 67 anos, de Lambari, interior de Minas Gerais. Mas, no começo dos anos 80, ele estava estabilizado na cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde, senhor Dinair. Boa tarde. Senhor Dinair, você se sente confortável em responder às minhas perguntas? Sim, Então, eu vou fazer a primeira pergunta. O senhor pode me contar um pouco sobre como era o seu dia a dia durante os anos 80? meu dia a dia era normal, como todos os trabalhadores na época, né? E até hoje. Certo. E a inflação daquele tempo afetou alguma vez a sua rotina? Não. Não? Certo. Como você lidava com o impacto da inflação? Havia alguma estratégia específica que você usava para gerenciar o seu orçamento doméstico? O senhor economizava dinheiro ou investia dinheiro no banco? Eu economizava. Certo. E qual foi a sua primeira reação ao perceber o aumento acelerado dos preços? Nada de normal. Isso afetou a sua percepção da economia ou da política da época? Não. Não. Assim, quando a política estava lá, que era uma transição entre a ditadura e a democracia, isso não afetou o seu orçamento na época? Absolutamente não. 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 O senhor se lembra de algum momento específico em que a inflação se tornou particularmente difícil na sua vida? Em nenhum momento eu me fiz necessário sobre esse assunto. Porque também é onde eu trabalhava, eu tinha todo o apoio. Ah, o senhor tinha todo o apoio da sua empresa. Então, o senhor não reagiu de nenhuma forma. Continuou no seu serviço, normalmente, ganhando seu salário. Tranquilo. E qual que era a moeda da época, senhor Dinair? Dos anos 80? Cruzeiro. Ah, certo. E como as mudanças de preços diários influenciaram nas suas decisões de compra e planejamento financeiro? Havia algum tipo de produto que tornou inacessível para você naquela época? Você não poderia comprar? Não, nenhum. Certo. E qual era a sua relação com o sistema bancário? O senhor fazia investimentos? Né, eu fazia depósito para a poupança, né? É um investimento. Sim. E como que você lidou com a instabilidade financeira? Ótimo. Você observou alguma mudança significativa no comportamento das pessoas ao seu redor, como amigos, a família ou colegas de trabalho devido à inflação? Houve muita mudança. Aqueles que não sabiam economizar sofreram um pouco, né? E era mais do serviço ou mais da família? Era colega de trabalho. Quais foram os sentimentos predominantes em sua comunidade, né, onde você trabalhava, em relação à crise econômica? Havia alguma sensação de medo, de perder dinheiro, frustração, ou havia também algum tipo de solidariedade ou ajuda? Pelo contrário, as pessoas estavam investindo mais ainda. E quando tinha algum colega de trabalho que estava passando por alguma dificuldade, vocês ajudavam ele ou cada um por si? Orientava, né? A procurar uma instituição financeira. Porque naquela época os juros eram bastante altos, né? Realmente. E compensava o investimento. Você participou de algum movimento ou protesto relacionado à inflação? Não. Sou Raimundo? Não? Mas alguém da sua família fez algum protesto?
Também não. E como essas atividades influenciaram sua visão sobre a situação política e econômica do país? Por exemplo, as diretas já e outras situações de movimento ou protestos. Como que essas atividades influenciaram a sua visão sobre a política e a economia do país? Por É, que havia muitos protestos? é porque o Brasil é um país que ninguém está contente com nada, né? Com Sim. nenhum governo faz o que o povo quer, então acontece essas coisas erradas aí, essas greves. Mas se o pessoal entender melhor o que é a política certinha, o Brasil é um país muito bom. Mas o senhor acha que esses movimentos de direta já e tudo, mas era porque as pessoas estavam descontentes com o governo da época? Ah, com certeza, com certeza. Havia muita brutalidade? O senhor já chegou a ver algum tipo de brutalidade? Ah, então somente é o normal, né? Normal da ditadura. É. Se pudesse dar um conselho para alguém que está passando por uma situação econômica semelhante, o que você diria baseado em sua própria experiência? É gastar somente o necessário e economizar, né? Para o futuro. O senhor pode falar quais tipos de instituições que a gente pode estar guardando nosso dinheiro para economizar? Poupança, conta corrente, o que o senhor acha melhor? A poupança hoje ainda é um bom investimento. Certo. Como que você vê a forma como a hiperinflação foi tratada pela mídia e pelos políticos da época? Você acredita que a cobertura e as políticas foram eficazes? Foram muitas. Passava bastante na televisão sobre a questão da hiperinflação? É, os comentários eram bastante divulgados na época. Em quais meios? Rádio, jornais? Televisão, por exemplo, um meio de comunicação mais rápido que nós temos. Sim. Certinho, então, senhor Dinair, muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom compartilhar esses ensinamentos com o senhor. Obrigado, estou à disposição. Obrigada.